vamos estar colocando aqui para vocês todo o nosso envolvimento nesse conteúdo de teologia, certamente para compartilhar com vocês mais uma aula de teologia. Então vamos ficar ligadinhos aí, porque eu acredito que você vai aproveitar bastante a aula de hoje, o conteúdo de hoje, para a gente poder crescer nesse conteúdo e um conteúdo ser um conteúdo à altura da sua expectativa e que você possa nos acompanhar aqui toda segunda-feira. Nós tivemos uma dificuldade de conexão, mas nós estamos aqui para juntos compartilharmos esse assunto muito legal sobre bibliologia, nossa primeira disciplina nesse curso de teologia. E sempre quando a gente fala de teologia, a gente fala, a gente tem que falar da Bíblia, né? Porque a Bíblia é o nosso ponto de partida para a gente poder adentrar a teologia, se aprofundar no conhecimento teológico e, querendo ou não, é o nosso referencial quando a gente vai trabalhar acerca de teologia. Bom, o assunto de hoje é sobre as versões da Bíblia, as traduções da Bíblia e como a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje. Né? Então, todo esse contexto aí, em razão dos manuscritos, da preservação da Bíblia, enfim, a gente vai trabalhar isso aí. Na aula de ontem, eu queria passar para vocês, na aula de ontem, de segunda-feira passada, desculpa, nós terminamos falando sobre os idiomas, né, que a Bíblia foi escrita. Então, nós falamos acerca do aramaico, nós falamos acerca do hebraico, nós falamos acerca do chamado grego koiné, e nós falamos um pouquinho, né, de como esses idiomas foram importantes no contexto da formação do cânon sagrado. Então, até nos dias de hoje, a gente sempre quando a gente vai falar nos escritos da Bíblia, nos textos sagrados, a gente sempre se lembra dos pergaminhos, dos chamados manuscritos, e os manuscritos, eles são preservados por museus, autoridades arqueológicas do mundo inteiro. Geralmente, você vai encontrar na arqueologia britânica, na arqueologia francesa, arqueologia alemã, e também, principalmente nos dias atuais, ali em Israel, os manuscritos bíblicos, os textos sagrados, por assim dizer, estão sob a guarda do Estado de Israel. Porém, a Igreja Católica ela é uma das grandes detentoras, guardiãs dos textos, principalmente dos textos referentes ao Novo Testamento. Então, as epístolas, enfim, os escritos dos apóstolos, eles estão sob a guarda do Vaticano, da Igreja Católica, por assim dizer. Então, a gente não pode fazer. Aí você vai me perguntar, como a Bíblia chegou até os dias de hoje? Como é que a gente tem certeza que a Bíblia, os textos que chegaram até nós, se eles são verdadeiros ou não? Bom, diversas autoridades, diversas organizações, entidades, pelo mundo afora, trabalham para testar a veracidade desses textos e trabalham também para legitimar cada um desses textos, buscando em fatos históricos, em eventos históricos, em investigações históricas, para que a gente possa contextualizar todo, vamos dizer assim, conteúdo contido
nos pergaminhos, nos papiros, nos manuscritos, sejam eles de qualquer ordem, né? Enfim, desde que eles tenham passado do crivo dessa investigação e das maiores autoridades que versam sobre os escritos sagrados ao redor da Terra. Então, quem não se lembra dos famosos pergaminhos encontrados perto do Mar Morto, né, em Israel, alguns anos atrás, e aí houve uma grande expectativa se esses escritos eram verdadeiros, e eles eram cópias de parte do livro de Isaías, e foi atestada a veracidade porque ele batia com os textos originais, e aí foi algo assim surpreendente. Logicamente, foi encontrado também junto a esses textos outros textos históricos relevantes ali que tratam da história de Israel, do povo judeu, do exílio, do cativeiro e outras coisas mais. Agora, o importante a gente entender que o que a gente tem nos dias atuais são cópias das cópias, né? Alguém fez os manuscritos e esses manuscritos eles foram compilados ou simplesmente copiados para outros manuscritos. Então, por exemplo, você tinha um pergaminho original, e geralmente os escribas e eruditos, geralmente escribas ou rabinos, eles iam e copiavam para outro pergaminho, e essa compilação da compilação foi sendo transmitida ao passar dos anos, ao longo dos anos. Então, é a cópia da cópia. Na verdade, não se tem aí conhecimento, muito raro afirmar isso, que, por exemplo, eu teria aí um texto, um pergaminho escrito ao punho, do próprio, por exemplo, apóstolo Paulo, eu não teria aí um pergaminho, um manuscrito escrito pelas mãos do próprio apóstolo Paulo, o Pedro, o Tiago, ou algum dos discípulos de Cristo. E nós temos o quê? Nós temos manuscritos que são cópias de originais que foram compilados ou copiados ao longo do tempo em novas cópias a partir das últimas cópias que se entendiam que foram compilados ou copiados dos originais do início, aonde foram escritos. Então, ao longo da história, a gente precisa ter em mente disso, que nós acreditamos pela fé que o Espírito Santo conduziu, foi o grande guardião dos textos sagrados para que os textos chegassem até nós da forma que chegaram, com uma precisão, com uma perfeição extraordinária, que a gente vê que os textos bíblicos eles têm o quê? Uma perfeição, eles têm uma harmonia, e eles têm o quê? Ali vamos dizer assim, uma inclusão, propriamente dito, porque você não encontra contradição, você não encontra erros conceituais, onde as histórias narradas em determinados livros, elas têm respaldo em outros livros, num princípio de interpretação bíblica chamado o princípio da Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente encontra lá essa regra onde o texto bíblico interpreta-se a si mesmo. Então, é uma regra bem básica da hermenêutica, que quando você vai estudar bibliologia, você tem que pensar nessa regra, porque essa regra comprova a exatidão
do texto bíblico que nós temos até o dia de hoje. Então, o que você vê ao longo do tempo aí, principalmente nos últimos anos, muita gente tentando negar a veracidade da Bíblia, muita gente tentando negar a divindade da Bíblia, a Bíblia enquanto palavra de Deus. As pessoas, de uma maneira geral, principalmente os ateus, principalmente aqueles que fazem uma crítica ao texto sagrado, à Bíblia enquanto palavra de Deus, eles querem dizer que a Bíblia foi escrita simplesmente por mãos humanas e não tem nada de divina na Bíblia. Pelo contrário, nós acreditamos que todo esse contexto arquitetônico, todo esse contexto de uma arquitetura incrível, aonde a Bíblia, desde o seu início até o seu final, ela é única, mesmo a gente identificando vários autores, vários livros que compõem esse compêndio chamado Bíblia, mas que você enxerga, quando você vai ler a Bíblia, você enxerga uma unidade. Tem uma unidade ali, tem uma perfeição. Tem ali todos esses livros tratando de apenas um Deus, tratando apenas de um Salvador, tratando apenas de um Jesus, de um Espírito Santo. Enfim, é uma reunião de escritos, né, de uma perfeição extraordinária, que nós só podemos entender que a Bíblia foi escrita pelo próprio Deus, inspirando os seus escritores, desde Moisés, com Pentateuco, desde Josué, Samuel, enfim, até os livros dos reis, os livros poéticos, os salmos, Salomão, Davi, Moisés, Asaf, entre outros escritores da Bíblia. Não quero nem citar aqui os chamados livros proféticos, né, que geralmente estão divididos em livros de profetas maiores e os profetas menores. Logicamente, isso não tem nada a ver com o tamanho, né, ou o prestígio de cada um desses profetas. A gente dá essa denominação de profetas maiores quando a gente vai estudar a bibliologia, porque nós identificamos os livros de maior extensão, né, o tamanho da escrita, o tamanho do livro, e os profetas menores falam daqueles profetas que escreveram livros com menor extensão, por assim dizer. Então, a gente divide em profetas maiores e profetas menores, de acordo simplesmente com a extensão do livro que cada um desses profetas escreveram, e tem nada a ver com a dimensão do tamanho, ou vamos dizer assim, o prestígio de cada um dos seus livros, dos profetas aí no caso. E depois dos profetas, nós temos os livros do Novo Testamento, né, que nós temos os 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, de Marcos e João. Depois nós temos Atos dos Apóstolos, e depois nós começamos as epístolas apostólicas, e depois, terminando, nós temos o livro profético do Apocalipse, escrito por nada menos do que João, o apóstolo amado do Senhor Jesus. Então, para você que está começando a estudar a Bíblia, é muito legal você estudar a bibliologia, você conhecer aí talvez um resumo de cada um dos livros da Bíblia, você saber quem escreveu cada um dos livros da Bíblia, pegar aí uma pequena biografia de cada um dos autores, para você poder entender a forma, a visão que ele enseja em cada um dos seus, vamos dizer, do livro que escreveu, para que a gente possa ter uma ideia do enfoque dado por esse escritor ao livro que ele escreveu. Porém, o que é mais curioso é que esses autores, eles não viveram na mesma época, eles não eram
contemporâneos, eles não viveram no mesmo período de tempo, né? E muitos deles nem viveram no mesmo território geográfico, né? Eles viveram em cidades, em regiões diferentes, em épocas totalmente diferentes. Há livros ali na Bíblia que o autor, né, a diferença de tempo, de cronologia um para o outro, pode ser mais de 1000 anos de diferença. Então, porém, todo esse contexto aí, quando você vai ler a Bíblia, você vê que a Bíblia ela tem uma unidade. A Bíblia ela reflete uma unidade, né, uma construção única, falando, como eu disse anteriormente, de um único Deus, de um único Salvador e de um único Espírito Santo de Deus. Então, se você quer conhecer a Bíblia melhor, se você quer crescer espiritualmente, você precisa começar estudando bibliologia. Aí você vai ver lá a divisão da Bíblia, que a Bíblia está dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento ele é composto de 39 livros e o Novo Testamento composto de 27 livros. Logicamente, você que é católico, a divisão da Bíblia católica e a protestante é um pouquinho diferente, porém, a Bíblia católica também fala de Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós, evangélicos, entendemos que parte dos livros inseridos na Bíblia católica são livros não canônicos, que seria livros canônicos ou não canônicos. Os livros canônicos, os eruditos, aqueles que formularam a construção da Bíblia, eles trabalharam com a ideia de inspiração da Bíblia. Então, eles vão chamar de livros canônicos os livros que eles entenderam que foram os livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses livros seriam os livros canônicos. E os livros não canônicos são chamados de livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles são de valor histórico, né, da história de Israel, da cultura dos judeus, mas eles não são considerados divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, eles são considerados pelos evangélicos e protestantes como livros apócrifos, são livros que têm valor histórico, porém, eles não têm valor quanto à inspiração divina em relação à palavra de Deus. Então, você que está me acompanhando agora, você vai, né, eu acho que você vai entender, eu acho que eu fui preciso na minha explicação. Então, você tem lá alguns livros, eu vou citar o nome de um na Bíblia Católica, que é considerado apócrifo, que é o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Bel e o Dragão, que são apêndios, né, apêndice inseridos no livro de Daniel, e por aí adiante. A gente nem precisa citar aqui. Você que é evangélico, você que tem uma Bíblia aí, você pode abrir lá e você pode entender o que eu estou falando. Tá bom, gente? Bom, quanto à preservação da Bíblia, ao longo do tempo, logicamente, Igreja Católica, rabinos, escribas, essas entidades e pessoas, elas tiveram, por amor à palavra de Deus, por vocação, elas tiveram cuidado de serem guardiões do texto bíblico. E essas entidades e pessoas fazem essa guarda dos manuscritos, das cópias dos textos bíblicos, de pergaminhos, manuscritos, enfim, toda sorte de escritos sagrados são cuidadosamente preservados até os dias de hoje em museus, em organizações internacionais ou organizações nacionais, mas com um valor histórico
a nível internacional, muito importante para poder atender à expectativa dos cristãos, daqueles que têm fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus, enfim, e acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente precisa entender que existe, de fato, a preocupação da preservação do texto bíblico, né? A galera está entrando aqui, participando, mandando mensagem aqui para a gente, e eu vou colocar aqui. A galera está entrando aqui, participando, mandando mensagem. E eu vou compartilhar para a galera aí, para o pessoal que está nos assistindo, acompanhando com a gente, para poder fazer parte aqui da nossa aula, para a gente poder também estar, como é que eu vou explicar para vocês? Estar compartilhando com o pessoal da nossa igreja, que está acompanhando aqui a nossa aula de teologia. Isso mesmo, aula de teologia do nosso curso teológico, para você poder participar aqui com a gente, tá bom, gente? Vou mandando aqui o link para alguns irmãos que já vão poder participar aí com a gente, tá bom, pessoal? Bom, quero mandar um abraço aqui para a irmã Lúcia, da nossa igreja, que está participando aqui conosco, ao vivo. Alô, irmã Lúcia, participando aí conosco, nosso curso teológico, abrindo aí a galera aí do Ministério Prosperar, que está juntinho com a gente aqui, participando na nossa aula de hoje, nossa segunda aula, preservação dos manuscritos, preservação da Bíblia, que nós já falamos aqui sobre os idiomas em que a Bíblia foi escrita, os autores da Bíblia, a perfeição do texto sagrado, enfim, é muito importante a gente estar ligadinho nisso, para a gente poder entender como a Bíblia chegou até nós nos dias de hoje. Tá bom, gente? Quando alguém perguntar para você como a Bíblia foi reunida da forma que nós temos em mãos hoje. Bom, há muitos anos nós tivemos o quê? A construção, vamos dizer assim, a chamada versão dos 70, onde cerca de 70, mais precisamente 72 rabinos, no Egito, na cidade de Alexandria, eles construíram aí esse compêndio Bíblia e fizeram ali a versão chamada versão dos 70. Então, a Bíblia, a partir da versão dos 70, que ela tem essa construção de 66 livros que nós temos até o dia de hoje na versão protestante. Então, lembrando, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender basicamente isso. A Bíblia é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Os escritores da Bíblia, eles escreveram a Bíblia por inspiração divina do Espírito Santo de Deus. E do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você encontra a pessoa do Senhor Jesus em cada um dos livros, ok? Então, quando você vai ler cada um dos livros, você consegue identificar cada um deles, cada um dos autores desses livros, falando da pessoa, ou revelando, ou apontando para a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Então, fica muito claro, quando você vai ler a Bíblia, quando você lê cada um dos livros da Bíblia, você encontra ali, certamente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, na aula de hoje, nós estamos tratando sobre as versões da Bíblia, a preservação da Bíblia, a divisão da Bíblia em Antigo e Novo Testamento,
Lembrando que a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores. Esses autores, eles viveram em épocas, em locais diferentes. Isso mostra toda essa grandiosidade do texto sagrado. E você que gosta de estudar a Bíblia, você que é apaixonado pelo estudo da Bíblia, então você pode entender cada vez mais a Bíblia através desse estudo sistemático que a gente está começando aqui na nossa segunda aula. Eu dei uma recapitulada, eu voltei um pouquinho na aula passada para a gente poder entender. Na aula passada, a gente conheceu que a Bíblia, a simbologia da Bíblia, as figuras de linguagem referente à Bíblia Sagrada. Falamos dos nomes que a Bíblia dá a si mesma e avançamos bastante aí no contexto do aprendizado dessa disciplina, que é um pouquinho, a disciplina de bibliologia, ela é um pouquinho, vou dizer assim, um pouquinho chata, né? Mas ela é necessária porque quando você estuda a bibliologia, você tem uma noção de como a Bíblia foi formada, a importância da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, e a Bíblia, ela foi, salvo algum engano, mas a Bíblia foi o primeiro livro a ser, vamos dizer assim, impresso na sua totalidade, né? Então, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, o livro mais vendido, e o livro, certamente, é um livro de grande influência histórica para a raça humana, né? Para a humanidade. A Bíblia é um divisor de água para a humanidade, assim como a pessoa de Jesus, desde o seu nascimento, ele foi um divisor de água na questão histórica da humanidade. Você tem a história da humanidade antes de Cristo e a história da humanidade depois de Cristo. Da mesma forma, você tem a história da humanidade antes da Bíblia e depois da Bíblia. Então, a Bíblia realmente é um livro que influenciou e influencia toda a história humana, gerações inteiras, e ela vai continuar influenciando, ela vai continuar transformando a vida das pessoas, porque a Bíblia, ela não é apenas um livro, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu convido você a dar um like nesse vídeo, eu convido você a compartilhar esse livro para uma pessoa que está próxima a você, que faz parte do seu ciclo de familiar, né? Eu estou aqui falando com você, porém, nós vamos trabalhar no nosso próximo assunto, nós vamos aqui falar para você, mês que vem nós temos uma nova disciplina, mas eu queria falar para você que, nesse exato momento, nós estamos começando uma aula, uma nova turma do nosso curso de teologia nos Estados Unidos, na cidade de Nova Jersey, ali próximo a Nova York, nos Estados Unidos, com o pastor Hirohito, ali que está começando hoje o Polo da Fato, lá nos Estados Unidos. Quero mandar um abraço ao pastor Hirohito e toda a sua congregação que está iniciando a aula no dia de hoje, ali nos Estados Unidos. Parabéns aí pela grande iniciativa e muito obrigado por ter escolhido a Fato para ministrar, para ser polo, né, do curso de teologia na sua igreja. Gente, eu estou mostrando aqui para você, ó, vou mostrar aqui para você, não sei se vai dar para você. Aqui, ó, o livrinho aqui, amarelo aqui, talvez não vai ficar legal para vocês, que não está aparecendo aqui. Mas, se você quiser adquirir esse livro, você manda uma mensagem para a Secretaria da FAP, eu vou botar aí o telefone para aparecer um pouquinho aí para você.
Eu não posso botar muita informação aqui, porque senão o YouTube depois ele derruba o nosso vídeo e ele não deixa o nosso vídeo aí no ar, tá bom, gente? Então, olha aí, o nosso WhatsApp, né, para quem quiser se inscrever nesse curso de teologia, chame agora lá a nossa secretaria, que a gente vai interagir com você ou hoje ou amanhã para te dar mais informações sobre o nosso curso de teologia que nós estamos fazendo online aqui através do nosso portal de ensino da Fato e também do nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também você pode deixar a sua pergunta aqui no nosso canal. Ó. Você deixa a sua pergunta, ó, vou escrever aqui, faça a sua pergunta aqui, ó, viu? Você faz a sua pergunta aqui. Ok, gente? Ó, faz a sua pergunta aqui, ó. Estou mandando aqui, ó, para a galera poder acompanhar, ó. Você pode fazer sua pergunta aqui. E as melhores perguntas nós vamos colocar ao vivo aqui e nós vamos debater a sua pergunta, o tema aí da aula de hoje aqui tem que ser referente, logicamente, à bibliologia, sobre a Bíblia como um todo, tá bom? Bom, uma pergunta que o pessoal sempre faz, não é? As pessoas dizem assim, mas, poxa, professor, qual a melhor maneira de eu decorar versículos bíblicos? Como é que eu faço para decorar os textos bíblicos? Como é que eu faço? Gente, tem que treinar, né? Tem que praticar. Então, primeiro, eu aconselho você a decorar todos os livros da Bíblia na sua sequência, né? Então, você vai lá, Gênesis, Êxodo, né? Você começa de Gênesis, vai lá, Êxodo, e por aí vai, ok? Então, primeiro você decora os 39 livros do Novo Testamento. Depois, você decora os 27 livros do Novo Testamento. E aí você vai por aí em diante. Depois, você começa a decorar aqueles versículos da Bíblia que você gosta mais. Isso aí é uma escolha sua. Você pode fazer essa dinâmica, essa prática com toda a liberdade. Você vai escolher qual o texto. Eu quero decorar, eu gosto do Salmo 91. Você vai lá e decora o Salmo 91. Eu gosto do Salmo 1. Você vai lá e decora o Salmo 1. Eu gosto lá do Salmo 23. Beleza, você vai lá e decora. Eu gosto de Abacuque, capítulo 3. Vai lá e decora Abacuque. Então, você vai fazer sua prática, vamos dizer, chamar de treino, né? Da maneira que você quiser. Tá bom, galera? Então, você pode ir lá e você faz isso. Com o passar do tempo, é importante frisar isso, quem é estudante da Bíblia, quem vai estudar bibliologia, vai estudar teologia, precisa estar inteirado do texto bíblico. Não adianta você querer estudar teologia ou começar aqui sobre bibliologia se você não lê a Bíblia. Então, para você decorar o texto bíblico, você precisa ler diariamente, você precisa interagir com a Bíblia, você precisa meditar no texto, que vai ser essa interação, vai ser essa familiaridade que vai fazer com que você guarde, que você memorize o texto bíblico ou diversos textos da Bíblia. Então, não adianta você querer ler uma vez, não vai conseguir. Você tem que ler diariamente, você tem que ter uma rotina de leitura, você tem que ter uma prática de leitura para ficar no sangue, para poder ficar ali na pele textos que você tem simpatia, que você gosta mais, que você coloca como regra de fé e prática diariamente. Então, você vai, repete, você leia. Não precisa fazer dinâmica de repetição, não. A própria leitura diária, você lê
várias vezes por dia ou durante a sua semana, vai fazer com que você guarde e memorize, né, espontaneamente o texto bíblico. E aí, depois que você guarda, você vai ficar com o texto guardado e memorizado para o resto da sua vida. Então, funciona dessa maneira. Mas não adianta fazer uma única vez e achar que vai funcionar. Você precisa praticar, tá bom? Então, eu aconselho, quem está estudando bibliologia, vamos nessa, galera, nesse período, leia a Bíblia todo dia, leve a Bíblia para o trabalho, leve a Bíblia para a escola, na hora do almoço, vai lá e dá uma lida, vai lá e memoriza um versículo da Bíblia, vai lá e dá uma olhada, porque é a sua interação, a sua, né, vamos dizer assim, o teu contato diário com a Bíblia que vai fazer com que você guarde, que você aprenda, que você tenha todo o contexto da bibliologia na sua vida. Tá bom, gente? Lembrando que essa disciplina de bibliologia, ela é importante, ok? Mas ela ela não trata de teologia propriamente dito, não. Ela é o histórico, ela é o conhecimento de como a Bíblia chegou até nós, de como foi feita a preservação da Bíblia, em quais idiomas a Bíblia foi escrita, como foram as traduções da Bíblia para ela chegar na nossa tradução. Então, todo esse fato histórico envolvendo a Bíblia, a gente estuda nessa disciplina chamada bibliologia. Tá bom, gente? Eu recomendo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, olha aí, vamos acompanhar aqui, eu vou mostrar para vocês o nosso portal de ensino. Vou mostrar aqui para você, compartilhando essa guia, e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu quero adicionar aqui ao palco aqui, da nossa live, mostrando aqui para vocês aqui. Acompanhe comigo. Quem está no portal de ensino, você vai entrar aqui no portal de ensino, tem as orientações, as atividades obrigatórias do curso, depois tem os vídeos iniciais. Eu recomendo que você leia cada um desses textos, que você leia as informações e que você assista cada um dos livros. Não sei se dá para você acompanhar aqui, Eu estou tentando mostrar para vocês aqui, Se der para você visualizar o cursor, eu estou aqui, na primeira aula, introdução. Então, você pode baixar isso aqui, você pode imprimir no seu computador ou simplesmente no seu celular, você abrir e você estudar. Aqui nós temos o vídeo de introdução ao estudo da Bíblia. Então, você pode ler o primeiro vídeo, tem o segundo livro, o segundo vídeo, aí tem a aula 2, tem a aula 3, semana que vem a gente volta aqui. Então, tem todos os vídeos referentes a essa disciplina. Até semana que vem, nós vamos estar inserindo novos vídeos referentes à bibliologia, para enriquecer cada vez mais o nosso texto, o nosso curso de teologia na disciplina bibliologia. Tá bom, gente? Ao vivo é assim mesmo. A gente dá aquela derrapada aqui e daqui a pouco a gente vai ficar cada vez mais craque para poder transmitir a vocês. Eu vou ficando por aqui. Quero mandar um abraço a toda a galera da nossa igreja, Ministério Prosperar. A aluna que eu vi aqui, a galera que está ao vivo aqui, gente, vamos participar aqui, deixar o seu comentário para eu saber quem veio na aula, quem estava assistindo na aula no nosso canal e também no nosso portal de ensino. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês.